Jorge Raposo, na sexta-feira, já vos trouxe a cada um de vós, nós estávamos no outro lado, mas já vos trouxe a cada um de vós o tema e o aviso profético para a igreja de Éfeso na carta do Apocalipse, capítulo 2. Eu tinha pensado essa pregação, mas depois, quando ouvi a mensagem do presbítero Jorge Raposo, digo, pronto, Jesus já falou à igreja através do Espírito do teu servo, então o Senhor dá-me uma mensagem, e o Senhor trouxe uma mensagem. Entramos neste mês de outubro com o tema Resgate, e estamos em preparação para a nossa conferência, como já mencionei. Entretanto, nesta caminhada queremos mergulhar na palavra, queremos observar como era o coração da igreja quando o Espírito Santo desceu para batizar e para preparar e para não apenas consolar, mas encorajar a igreja para ser esta força motriz que hoje está praticamente espalhada por todo o mundo, ainda que existem algumas etnias não alcançadas. E graças a Deus que alguns dos nossos missionários estão a tentar alcançar essas etnias, nomeadamente a etnia Fulanis, que é uma das maiores de África, que ainda é considerado inalcançável. Ali na Guiné-Bissau os nossos missionários estão lá, mas também aqueles povos do norte de Moçambique, através da Rosa, que Deus tem usado para abrir, já vão para 4 pontos de pregação, ali mesmo no enclave, onde lutam com aquele Estado Islâmico que tenta islamizar Moçambique, e ali perto de Nampula, no interior, a nossa irmã serve ao Senhor naquele lugar. Então vamos observar qual era o modo de vida, como é que eles eram conhecidos entre os demais judeus, aqueles que na altura ainda não eram chamados de cristãos, porque só mais tarde foram chamados pela primeira vez, mas eram os discípulos, os alunos de Jesus Cristo. E nós, se queremos recuperar o coração da igreja, o zelo da igreja, nós temos que ser alunos de Jesus Cristo. Nós temos que imitar em tudo Jesus Cristo. Jesus Cristo é um modelo, Jesus Cristo é a referência. Nós temos que imitar, nós temos que às vezes sacudir alguns pesos que fomos apanhando ao longo do caminho, como a denominação centenária, como a igreja centenária, para regressarmos ao coração da simplicidade do Evangelho e desse zelo e dessa unção que havia sobre a igreja. No Atos capítulo 2, a primeira pregação, eu não vou falar sobre isso, penso que estudámos aqui quando estivemos em Atos. O senhorio de Cristo foi a doutrina cardinal da cristandade primitiva. Jesus entrou, fez a sua obra, ascendeu ao céu, delegou nos seus discípulos este seu senhorio, e de facto este era um dos princípios. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. E observando a primeira pregação do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, nós vamos ver que o tema central primeiro é explicar a descida do Espírito Santo, esta nova dimensão que estava agora a descer como profecia do Antigo Testamento, agora cumprida, as profecias de Joel, de Isaías, dos diversos profetas, da descida do Espírito Santo. E chegamos então ali e vemos depois ele a falar sobre a vida de Jesus, varão aprovado por Deus, como diz lá no versículo 22, com prodígios, com sinais, e que fazia parte do plano de Deus, verso 33, que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E ele não apenas ressuscitou, mas ele foi exaltado à direita de Deus, onde está sentado no trono. O senhorio de Cristo era também o ponto cardinal da mensagem da igreja primitiva. E nós é tudo acerca de Jesus. Amém? É tudo acerca de Jesus. Eu ontem tive a oportunidade de estar num retiro de pastores, também precisamos às vezes nos retirar. Então saímos na sexta-feira, eu, a Isabel, o pastor Henrique e a irmã Julieta, e fomos os 4 para aquele retiro, ali para uma praia, Vieira de Leiria, num ministério que alguns irmãos dos Estados Unidos, do Texas, pagam aos pastores para descansar. Graças a Deus, não é? Que eles fazem isso. Eles pagam para que os pastores possam tirar uma noite e um dia e estarem num hotel só a serem ministrados e só receberem palavra. Então nós chegámos já sexta-feira muito ao final do dia, porque tivemos aqui um dia muito cheio. Tivemos uma visita de uns pastores da Coreia que estiveram aqui a ver o templo, ficaram muito entusiasmados. É uma das maiores igrejas. Os irmãos sabem que a força da igreja pentecostal na Coreia, a igreja evangélica na Coreia, é uma coisa impressionante. Eles estiveram aqui, ficaram também impressionados com o nosso espaço. Tivemos a mostrar tudo, desde as salas das crianças, e eles estiveram aqui, ficaram muito animados e querem cooperar connosco no nosso projeto de alcançar todas as ilhas portuguesas para Jesus.
Ainda falta 3 ilhas. Fala a Ilha do Corvo, que é a mais pequenina, que só tem 900 habitantes. Falta a ilha penso que é de São Jorge. E falta, claro, Porto Santo, que já existe grupo familiar por parte da nossa comunidade ali na Madeira, mas queremos que todas as ilhas possam ouvir, porque Isaías diz que as ilhas ouvirão a palavra do Senhor e é a nossa responsabilidade, assim como temos missionários, aquele casal Hélio e Sara, que foram começar a Assembleia de Deus em Cabo Verde, numa das ilhas não alcançadas também, e queremos que a igreja possa ter também, e é a nossa herança como Assembleia de Deus de Lisboa, que as ilhas ouvirão a palavra do Senhor. Mas vamos então agora à palavra, e como os ouvintes ficaram e reagiram à pregação de que foram eles que crucificaram, sabem, fui eu que crucifiquei também Jesus. Então quando eu ouço esta pregação de Pedro, eu sinto também no meu coração. Vocês mataram, vocês crucificaram, os israelitas, vocês, aquele varão aprovado por Deus com sinais, prodígios, maravilhas, que foi entregue, vocês crucificaram, verso 23, vocês mataram pelas mãos dos injustos, mas Deus ressuscitou, louvado seja o seu nome. E verso 36, saiba pois com certeza, Atos 2:36, vamos começar por aqui. Saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Deus o fez. Esta é um fundamento da igreja. Deus fez Jesus como Senhor e Cristo. A glória é para Ele, a honra é para Ele. Ele é o Senhor da igreja. Resposta do povo a esta pregação. Verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e aqui está o meu nome, a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, também está o nosso nome aqui. Com outras muitas palavras, testificava e exortava, dizendo, veja esta frase importante para nós nesta manhã: salvai-vos desta geração perversa. Resultado desta pregação, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então 3.000 almas entra para a igreja do 120, 3.120, certamente mais alguns, são números redondos. Qual era o modo de vida destes 3.120? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era o estado da sua alma? Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas, resultado do temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Resultado agora prático. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Modo de vida cotidiano. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade, simplicidade, singeleza de coração. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Convencidos e convictos. Eu não sei quantos aqui já foram convencidos e estão convictos que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei quantos aqui estão convencidos e convictos que Jesus foi crucificado em nosso lugar. Ele pagou a dívida dos nossos pecados e através dele é feita uma ponte diretamente para o trono da misericórdia e da graça do Pai Celestial. Quando estão convencidos e convictos que ele não ficou morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e pelo poder da ressurreição a igreja está viva e continuará viva enquanto o Espírito Santo estiver com a igreja no mundo. Enquanto a igreja estiver no mundo. Quando estão convencidos e convictos que Ele está sentado à direita de Deus e Ele é nosso intercessor e advogado, Ele intercede junto do Pai por nós. Quando nós tropeçamos, quando nós falhamos, quando nós erramos, Jesus está a dizer: Pai, não olhes para Ele diretamente. Deixa que o filtro do meu sangue possa permitir que tu olhes para Ele. E o Senhor nos acolhe e nos trata a cada dia.
convencidos e convictos de que a horrível culpa estava sobre eles, pensavam os judeus. Eles tinham crucificado o Messias. Convencidos e convictos desta horrível culpa, convencidos e convictos que eles tinham pecado. Hoje em dia prega-se pouco sobre o pecado, anuncia-se pouco o que é pecado, e há muita gente que não sabe o que é pecado, porque não é anunciado, não é ensinado. Pecado é falhar o alvo para o qual Deus nos desenhou. Pecado é errar o propósito de Deus para a nossa vida. Pecado é nós fazermos as coisas à maneira do mundo, quando o Senhor nos chama para fazer à sua maneira. Pecado é quando nós temos um chamado de Deus e dizemos não, e não cumprimos essa chamada e erramos o alvo. Pecado é quando nós colocamos os nossos interesses à frente dos interesses do Senhor e deixamos de viver como servos para tentarmos que o Senhor nos sirva a nós. Isso tudo é pecado. Pecado é mentir, pecado é murmurar, pecado é sexo fora do casamento, pecado é adultério, pecado é corrupção, pecado é tanta coisa que nós podíamos nomear. E eles, convencidos de que tinham crucificado a Jesus Cristo e tinham pecado, eles se arrependeram. Terminou há 2 semanas um congresso de Lausanne em Seul, na Coreia do Sul. Lausanne, que John Stott e Billy Graham começaram nos anos 70, ali naquela cidade com o mesmo nome, Lausanne, e daí vem o movimento Lausanne. E na altura o grande desafio era que a igreja se levantasse em autoridades para alcançar todos os povos não alcançados da terra. Agora, neste novo congresso de Lausanne, aquilo que saiu do congresso é o seguinte: sem arrependimento e sem quebrantamento não há avivamento. Então a igreja precisa de se arrepender. A igreja precisa de se arrepender. A igreja precisa de se arrepender por andarem a combater umas contra as outras, por andarem a fazer os negócios de Deus como os negócios do mundo. A igreja precisa de se arrepender por viver uma vida cotidiana semelhante aos demais. A igreja precisa de se arrepender, porque sem arrependimento e sem quebrantamento não vai haver avivamento. E todos os avivamentos foram resultados desse arrependimento, que resultaram em oração e quebrantamento, e nessa oração e quebrantamento aconteceram avivamento. E é interessante que a maior parte deles foram jovens e adolescentes que começaram esse mover especial do Espírito. Então a segunda parte que nós temos, irmãos, é que eles se arrependeram. E o poder perdoador, Jesus é ali anunciado como aquele que pagou o preço. E Pedro replicou que a misericórdia podia perdoar no verso 38. E eles entenderam que esta misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrepender significa voltar para trás, abandonar os caminhos pecaminosos, confessando a fé em Jesus como seu Messias, e o batismo era o testemunho público desse espírito de arrependimento. Mas não vamos ficar por aqui. No verso 39 nós vemos então também Pedro a falar que a promessa, nós como igreja pentecostal, acreditamos que a promessa diz respeito a nós, diz respeito aos nossos filhos, e diz respeito àqueles que ainda estão longe, e por isso enviamos missionários, mas diz respeito a todos quanto nosso Senhor chamar. Não somos cessacionistas, acreditamos que o batismo para o Espírito Santo é para nós nos nossos dias, e o dom do Espírito Santo, o dom do próprio Espírito Santo, não algum dom que o Espírito concede, mas o batismo com o Espírito deve ser procurado e buscado por todos os membros da igreja. Eu não sei, irmãos, quantos de vós não batizados oram para que Deus vos batize com o Espírito Santo? Se não pedirem, não vão receber. A Bíblia diz para nós pedirmos e ser-nos-á dado. O batismo com o Espírito Santo para mim foi fundamental aos 8 anos de idade, quando num retiro de pastores, eu como filho de pastor, estava, já contei a história, não vou entrar outra vez a repetição, mas estava ali longe e frio, até que alguém chegou perto de mim, me abraçou e me disse: começa a louvar a Jesus. E eu comecei a louvar a Jesus, porque como nós glorificamos a Jesus, o Espírito veio para glorificar o Filho, o Espírito Santo desce sobre nós e nos enche de uma forma incrível e incomparável. Essa marca, esse penhor, esse carimbo, essa tatuagem no coração, usando uma linguagem agora contemporânea, essa tatuagem no coração do Espírito, essa marca que ficou aqui, me segurou mesmo quando andei meio atrofiado na fé, porque essa experiência marca.
Se os irmãos não foram batizados no Espírito Santo, comecem a orar por isso, porque o Espírito Santo quer descer, porque a promessa diz respeito também a vós. Mas o principal da mensagem da igreja dos nossos pais, da igreja dos primeiros discípulos, das testemunhas oculares de Jesus, na qual a igreja é fundada nestes fundamentos apostólicos dos apóstolos, é a seguinte mensagem, verso 40. Com muitas outras palavras, havia aqui muita pregação, mas com muitas outras palavras, o resumo que Lucas nos quer deixar do ensino da doutrina apostólica da igreja é a seguinte: salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, sem santificação nós não veremos o Senhor. Mas é interessante que não diz, eu vos vou salvar desta geração perversa. Coloca o ónus no nosso lado. A responsabilidade está no nosso lado. Somos nós que nos temos que salvar. Somos nós que nos temos que separar. Somos nós que nos temos que afastar de uma geração perversa. Estamos e passamos por meio deles, às vezes até nos sentamos à mesa com eles, mas quando começa a ser coisas que não convêm, nós não nos sentamos na roda dos escarnecedores e dizemos, Deus os abençoe, mas esse tipo de conversa não é para mim, e nos levantamos e seguimos caminho, porque nós temos um compromisso com o Senhor que comprou-nos com o seu precioso sangue, de sermos separados para Ele, consagrados a Ele e viver para Ele a cada dia, mesmo quando estamos no mesmo da geração, mas não deixamos que essa perversidade entre dentro de nós. E infelizmente a igreja está a viver dias em que a perversidade tem entrado no coração. Perversidade do coração humano, nunca houve nada semelhante. Mata-se por tudo e meia. Viola-se por tudo e meia. São feitas crianças reféns, e nós estamos no tema de resgate. Crianças que são arrastadas dos seus pais do interior e de países do terceiro mundo para servirem como escravos de gente que tem dinheiro e que vai tratar essas crianças abaixo de qualquer animal, como nós podemos pensar. E nem vou mencionar o que eles fazem porque não convém. Nós estamos a viver uma perversidade do nível tal, irmãos, como nunca houve sobre a face da terra. As trevas têm subido do inferno e têm tomado homens e mulheres e dominado os meios de comunicação social e as redes sociais para que a perversidade entre no coração. A igreja precisa de se continuar a salvar dessa perversidade, a se separar desse mundo, continuar a ser luz e sal, sim, enquanto Cristo quer que nós estejamos no mundo, mas não somos do mundo porque fomos comprados por um alto preço. Perversidade, perverso, aquele que revela perversão, aquele que se desvia daquilo que é considerado bom, aquele que se desvia daquilo que é considerado correto ou razoável. Perverso, aquele que é corrupto, que é vicioso. Perverso, aquele que é malvado, aquele que é traiçoeiro. E na psicologia, a perversidade apresenta um comportamento antissocial, irredutível e algo que, de facto, é horrível. Irmãos, como resultado desta mensagem, 3.000 pessoas aceitaram a palavra do Senhor e foram batizadas e entraram para aquela comunidade pequenina de um grupo de pescadores, alunos de Jesus e outros que se tinham juntado, entretanto, os 70, mais os 12, mais as mulheres, e entram para um círculo pequeno de crentes. Se alguém tivesse parado na história e dissesse 12 homens, como alguns chamaram idoutos, como alguns chamaram sem letra, sem conhecimento, se alguém dissesse que aquele grupo de 12 homens, com as mulheres, com os 70, iriam revolucionar o mundo, seria algo muito improvável de acontecer. Porque o que estava neles não era a sua sapiência humana, mas era a unção do Espírito Santo que estava a preparar e a levantar a igreja para tomar posse e para resgatar este mundo corrupto e perverso, para chamá-lo ao Senhor Criador e ao seu Filho amado, nosso Salvador. Olhemos então agora para a vida da igreja primitiva. Eles viviam fixados na doutrina, perseveravam, verso 42, perseveravam, havia um esforço, havia um compromisso, havia uma observância, havia um esforço para estarem na doutrina, para aprenderem, para estarem aos pés dos apóstolos. Eles perseveravam, eles esforçavam-se para que isso acontecesse. Irmãos, nós
Por enquanto só temos 5 cultos aqui no nosso templo central, fora os cultos todos das congregações, que se Deus quiser em breve, nós teremos cultos todos os dias da semana, em várias horas, para que alguém como a Paloma e outras pessoas que têm horários que não conseguem estar nos cultos, possam encontrar no mapa da Igreja Assembleia de Deus um espaço para cultuarem a Deus. Porque estamos na cidade e a cidade é completamente diferente. Mas nós temos a responsabilidade de ser igreja para todos, mesmo com horários complicados, o que cada vez é mais habitual, infelizmente. Há aí um movimento para tentar que o domingo seja um dia em que os supermercados e os centros comerciais fechem, mas, claro, a força do dinheiro, a ambição do dinheiro é maior, mas nós iremos votar que sim, se isso for a referendo, porque precisamos de dar tempo à família e recuperar os valores da família e, no nosso caso, estarmos aos pés do Senhor. Esses crentes primitivos, irmãos, encontravam deleite na comunhão. Esses crentes primitivos encontravam prazer em ouvir a palavra e a doutrina da palavra. Hoje em dia há muita gente que não gosta de doutrina. Gosta de festa, gosta de performance, gosta de emoção, mas não gosta de doutrina. O crente de Jesus Cristo deve de amar a doutrina. O crente cristão tem de amar a doutrina. A doutrina é o que nos segura nos dias de tempestade, porque há haver dias, e vai haver, e já houve na minha vida, como acontece na vossa, dias em que nós não sentimos nada. Não sentimos nada, mas se estivermos fundados nesta palavra eterna e viva, nós suportamos os embates de toda a tempestade e de todo o embate maligno, porque a palavra nos segura. E não queremos construir a nossa casa sobre a areia da emoção, mas sobre a rocha eterna da afirmação que Cristo é o Senhor e a sua palavra é a base da igreja. Lucas dá um resumo desta vida e do caráter da igreja primitiva, aquela comunidade pequena cristã, funciona para nós como o modelo. O modelo é esta comunidade. A igreja primitiva cumpria a missão. Nós vemos isso após o derramamento do Espírito Santo. As portas foram abertas. Portas para deixar a igreja sair, mas portas para entrar também outros que queriam agora agregar-se a esta pequena comunidade, partir o pão e aprender da nova doutrina em que Jesus Cristo é o Senhor. A principal missão da igreja continua a ser a pregoar, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo, mas havia também um modo de vida, irmãos, que nós vamos observar. Primeiro, já referi, doutrina. Verso 42, perseveravam na doutrina. Irmãos, sabem que estamos em fase de mudança da nossa igreja, porque a minha preocupação, quando o Senhor nos chamou para ser pastor desta igreja, é apresentar ao Senhor uma igreja santa e imaculada. É a minha preocupação, irmãos. Primeira preocupação. Nós não queremos números também, claro, mas nós não queremos primeiro números. Nós queremos homens e mulheres, crianças e jovens lavados pelo sangue de Jesus, que todos estarão um dia na terra. Nós não queremos ter casa cheia e, se acontecer o arrebatamento durante um culto, metade fiquem aqui. Nós queremos que todos possam subir a ouvir o som da trombeta. E só aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, só aquele que se dobrou de joelhos diante do Senhor e continua-se a salvar da geração perversa para um compromisso com a doutrina, com a palavra e com Cristo, esse subirá e terá os ouvidos abertos para ouvir o som do clamor do anjo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina tinha sido ensinada por Jesus e passada aos seus discípulos. Como nós chamamos, a legislação do reino, as bem-aventuranças, tudo aquilo que nós encontramos naqueles capítulos. E a primeira coisa que cuidava naquela igreja nascente e emergente é que a doutrina fosse, e é destacado em primeiro lugar, a doutrina. Depois da doutrina vem o segundo aspecto, que é a comunhão. Comunhão quer dizer que eles tinham algo em comum, havia uma fraternidade, havia o compartilhar do interesse comum. Portanto, havia um relacionamento íntimo, apesar de serem diferentes. Havia gentios, havia prosélitos, havia levitas de Chipre, havia gente das ilhas, havia gente do norte de África, havia muita gente naquela comunidade que estava agora a crescer, a maior parte deles judeus e prosélitos, como sabemos. Mais tarde em Atos 10, Deus prepara Pedro para conseguir trazer um romano para a igreja, mas tudo isso que aconteceu, irmãos, eles tinham que estar fundados
é algo que os unisse, que é o compromisso sério com a verdade da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos, doutrina, mas também comunhão. A igreja primitiva era uma prática que fortalecia o relacionamento social e que despertava a sensibilidade dos crentes para a necessidade uns dos outros. E como resultado, nós vemos que havia também doações, já vamos falar mais à frente. Mas eu sei, irmãos, que há alguma polémica nos estudiosos e teólogos acerca do que significa este partir do pão. Aqueles que são mais da teologia social dizem que o partir do pão era o trabalho social da igreja, em que eles partiam e davam o pão a quem tinha necessidade. Mas nós que somos mais conservadores na doutrina, não no legalismo, mas na doutrina, nós que somos conservadores na doutrina, eu acredito que aqui fala da ceia do Senhor. Irmãos, eu tenho vindo a falar isso ultimamente, tenho estado a falar isso com o grupo de louvor, com os cooperadores de escala, com os professores de escola dominical, com todos aqueles que cooperam na igreja. O cristão só falta ao culto de ceia quando existe um motivo de força maior. Porque eles estavam juntos, doutrina, comunhão e partir do pão. A ceia do Senhor era algo que tinha sido instituído, mesmo nos últimos momentos. O último ato, Jesus primeiro lava os pés, falando sobre humildade, mas depois de lavar os pés aos discípulos, ele institui um cerimonial que deveria passar e seria transversal enquanto a igreja estivesse na terra. E o mais engraçado é que se vai quase repetir no céu. Quando nós estivemos à volta da mesa e Jesus diz: eu não vou beber mais do fruto da vide aqui, mas beberei novamente convosco na casa do meu Pai. Então a ceia do Senhor é um memorial sobre o que Jesus fez, mas também a expectativa daquilo que nós vamos experimentar com o Senhor quando entrarmos na sua presença. A ceia do Senhor, irmãos, o compromisso com a ceia do Senhor é fundamental. É fundamental. Irmãos, de facto, não foi fácil o mês passado. E agradeço aos irmãos que têm orado para que o Senhor seja o Senhor da igreja sempre. Mas há situações que nós não podemos negociar, são inegociáveis. Os valores da palavra de Deus são inegociáveis. E sim, enquanto eu estiver aqui, nós seremos uma igreja conservadora na doutrina. Porque esta é a única forma de estar como igreja de Jesus Cristo. Então eles perseveravam naquele ato de solidariedade entre os irmãos, em que eles partiam o pão e na altura eles partiam e passavam. Hoje em dia, por causa da higiene, não fazemos isso. Já tive algumas ceias em que fizemos assim, claro que não com um grupo tão grande, mas com um grupo mais pequeno. Partiam o pão e passavam, e eles estavam naquele momento e lembravam cada celebração, provavelmente a cada reunião. Não sei aqui, os nossos irmãos da Comunhão dos Irmãos, que é uma denominação da Aliança, eles fazem todos os domingos a ceia do Senhor. Nós, a Assembleia e Batistas e outros fazem apenas uma vez por mês. Há outros que fazem 3 a 3 meses e existem algumas seitas que fazem apenas uma vez no ano e nem o povo sequer participa, só participam os anciãos. Mas a verdade é que este tempo, irmãos, da celebração da ceia era um memorial para se lembrarem que estavam ali por causa do corpo moído de Cristo, vituperado, chicoteado, torturado, por causa da obra expiatória do Calvário. Eles estavam ali, eles não eram merecedores, mas Cristo os chamou para esta comunhão. E depois eles entravam então na vida prática, que era a oração. Perseveravam também nas orações. 43, doutrina, comunhão, ceia, oração. Coisas fundamentais para uma igreja de Jesus Cristo. Resultado: temor. Estamos a viver uma crise de temor. Estamos a viver uma crise de temor. Sabem o que é temor? Temor não é ter medo de Deus, porque Ele nos chama como filhos. Ele é um Pai amoroso que abre os braços para nos receber. Ele é um Pai amoroso que mesmo quando nós andamos na chafurdice do chiqueiro do pecado e balcheirosos nos aproximamos na caminhada de volta, Ele corre para nós, como nós estamos a estudar às quartas-feiras no curso Graça, essa graça maravilhosa de um pai que corre na direção do filho mais cheiroso para o restaurar, não apenas perdoar, mas restaurar a posição de filho.
E isso o Senhor fez e continua a fazer. Fez connosco e quer fazer com outros. Mas havia um temor. Não era ter medo do Pai, mas era ter medo de ofender o Pai. Ter medo de ofender a Deus. Ter medo de desagradar a Deus. Ter receio que alguma coisa que nós façamos, que nós coloquemos os nossos interesses à frente dos interesses do Senhor. Se é o temor de Deus, irmãos, nós vamos ver que o temor está sempre interligado aos milagres. E eu estava a estudar esta palavra e estava a dizer, mas como é que é possível aqui? Temor, milagres, parece que caminham juntos. Temor, vejam só, irmãos, vejam, está ali. Atos 2 está aqui no temor. Diz, em cada alma havia, 2:43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam para os apóstolos. E quando chegou à altura de Deus fazer algo que nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia e não faça no nosso meio, não devia ser nada fácil presenciar uma cena destas. Mas em Atos, no capítulo 5, nós vemos o temor novamente a cair sobre a igreja. Quando alguém tenta mentir ao Espírito Santo e aos líderes da igreja para os seus interesses pessoais em primeiro lugar, em vez dos interesses da igreja, e eles caem mortos diante do povo de Deus. Ananias, o primeiro, Atos 5, a seguir entre a Safira e a sua mulher, estavam combinados para enganar o Espírito Santo, para enganar os apóstolos da igreja, dizendo que tinham vendido o terreno por X, mas retendo dinheiro para si. Só queriam apenas reconhecimento, queriam fama, queriam ser famosos, não queriam que a glória fosse para Cristo, mas fosse para eles. E diz lá no verso 5 de Atos 5, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5:5. Atos 5:11. E houve um grande temor, porque entrou Safira também, não é? Logo a seguir. Entrou, passado 3 horas, verso 7, verso 8, Pedro questiona, verso 9, porque é que consertaste em tentar o Espírito, verso 10, Safira cai aos pés e expirou. Verso 11, houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Houve temor. Resultado, verso 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Temor e manifestação do poder de Deus. Sem temor não há manifestação do poder de Deus. E nós hoje vamos a algumas igrejas, irmãos, e o meu trabalho, Deus queira que termine agora dia 31 de dezembro, na Aliança Evangélica, já não estou lá no escritório, mas ainda tenho o trabalho de representação. E nós às vezes vamos e somos convidados e entramos em igreja onde existe uma performance incrível, são todos profissionais, mas nós assim como entramos saímos, nós não sentimos a presença de Deus naquele lugar. Porque muitas daquelas pessoas que estão ali já perderam o temor de Deus. E o Senhor nos guarde de perdermos o temor de Deus. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Na medida que nós conhecemos o santo, o conhecimento do santo é a prudência. Então o temor era tão importante que nós vemos esta cena do capítulo 5 de Atos, uma fatalidade, algo inesperado, 2 mortes de membros da comunidade que estavam a tentar enganar o Espírito Santo para que a igreja continuasse um espírito de temor. E como resultado disso, os sinais e os prodígios começaram a acontecer naturalmente no seio da igreja. Senhor, ajuda-nos a recuperar esse temor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que nós andamos diante de Ti. Os Teus olhos não estão, Senhor, fechados para não ver o nosso comportamento. Quando entramos em algum lugar em que achamos que ninguém mais nos está a ver e pegamos no smartphone e consultamos páginas ou imagens em que nos esquecemos que Tu estás a ver o que nós estamos a ver. O temor do Senhor, irmãos. O temor do Senhor. Nós estamos a viver dias muito difíceis. Não é nada fácil manter-se santo. Mas a Igreja de Jesus Cristo continua a ser chamada pelo Espírito para se salvar desta geração perversa. E quando nós então nos salvamos da geração perversa, esta reverência, este temor começou a crescer e fazia parte do caráter da comunidade cristã primitiva. Então
despertou também naqueles que estavam à volta, mesmo naqueles que conheciam, familiares, judeus não crentes em Cristo Jesus. Eles começavam a ter um temor e uma reverência, porque eles sabiam que Deus estava com eles, porque Ele aprovava, assim como aprovou Jesus Cristo. Atos 2, nós vemos isso, com sinais e prodígios. Agora Deus aprovava a pregação dos apóstolos, dos evangelistas, dos líderes daquela comunidade. Mas também, irmãos, havia outro aspecto, verso 45 do capítulo 2, em que diz que, 44 e 45, todos os que queriam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Havia então uma doação. O Espírito Santo inspirou e guiou aqueles 9 servos de Jesus Cristo ao cumprimento de uma missão chamada a missão social da igreja. A igreja não apenas pregava o Evangelho, mas atendia àqueles que necessitavam de socorro físico e material. Então devotos eram aqueles membros quando viam um seu irmão, uma sua irmã, uma viúva que não tinha e que andava a depender da carência na altura do templo, em que os levitas tinham também a função de distribuir alguns membros, alguns restos que recebiam pelos pobres. Agora a comunidade seguia nessa cultura de generosidade, de entrega e de doação e cuidavam uns dos outros. E não se limitou apenas aos primeiros anos da igreja em Jerusalém, mas estendeu-se às novas igrejas. E nós vemos quando Jerusalém passou uma fome, então são os crentes de Filipenses, os crentes das novas igrejas, que enviam ofertas para a igreja que estava a passar necessidades. Doação. Deus dá-nos a oportunidade também de participarmos neste ministério da igreja, que suprimos as necessidades um do outro. Mas por fim, irmãos, eu quero terminar com algo fundamental, que o inimigo vai tentar destruir aqui no nosso meio, que é a unidade. Por fim diz assim, todos os que queriam estavam juntos, tinham tudo em comum. Verso 46, perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo do pão em casa, comiam juntos, com alegria, sinceridade, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Unidade. Os crentes ainda eram judeus, sua esmagadora maioria seriam praticamente todos judeus e prosélitos. Os crentes ainda eram judeus, continuavam a realizar as suas práticas do culto diário no templo dos judeus, conforme os costumes judaicos que tinham herdado dos seus pais. Não houve pensamentos por parte da comunidade cristã emergente para se separar ou criar uma nova seita ou um novo grupo. Eles continuavam a praticar o judaísmo, mas eles entendiam que aqueles que eram esperados das próprias profecias dos profetas, o descendente de Davi, era Jesus Cristo que tinha sido morto em seu lugar. Eles entendiam os conceitos de Isaías 53 e todos aqueles conceitos bíblicos que falava que o cordeiro seria imolado, assim como Abraão foi para imolar Isaac, mas o Senhor proveu o cordeiro. E profeticamente Deus estava a dizer, quem vai prover o cordeiro sou eu. Não será um homem nascido de homem, mas será alguém que será nascido do Espírito Santo através da mulher, sim. Mas eu é que vou prover o cordeiro. E ele proveu o cordeiro que é Cristo, aleluia. Então a comunidade entendia, apesar de continuarem a ser judeus, estes novos crentes, eles viviam numa alegria contagiante, uma comunhão, uma unidade e uma generosidade características, e eles estavam unidos. Irmãos, nós precisamos de entender que nesta comunidade, estava a falar com o pastor Marcos no início, estava a dizer, nesta comunidade, que não é fácil, quando nós temos aqui são tomenses, moçambicanos, guineenses, cabo-verdianos, búlgaros, ucranianos, alemães, portugueses, brasileiros, angolanos. E agora não quero estar aqui a falhar com todas as comunidades que estão aqui nesta manhã, mas muitas mais. Não é fácil. Mas quando nós procuramos ter um só coração e nos colocamos à volta da palavra, da doutrina, do Senhor da palavra, Jesus Cristo que foi morto por nós,
E temos o mesmo Espírito que está no nosso meio e se move dentro de nós, o Espírito Santo que nos une e nos faz um em Cristo. Quando nós nos dedicamos a buscar interesses comuns, de ver o nome de Jesus Cristo exaltado sobre esta terra, sobre esta cidade, sobre esta nação, quando nós nos tornamos parte, cada um com os seus dons, uns dons sociais, outros dons de socorro, outros dons de proclamação, outros dons de artísticos, outros quais sejam os dons de ensino, seja qual for os dons, mas colocamos os dons ao serviço do Senhor e unidos começamos a glorificar a Cristo através da nossa vida. Ninguém pode parar o movimento de Jesus Cristo, ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo. Mas o inimigo sabe se nos dividir, porque todas as vezes que a Assembleia de Deus de Lisboa estava a ver um avivamento ou um despertamento incrível, sempre houve divisões. O inimigo sabe se nos dividir. Dividir para reinar é a tática de Satanás, não é tática de Espírito Santo. Mas quando nós estamos e nos focamos naquilo que é importante, naquilo que nós não abrimos mão, apesar de podermos cantar nos diversos dialetos, adorar na nossa expressão individual diferente de cada um de nós, mas quando nós adoramos o mesmo Senhor, buscamos o mesmo Espírito, estamos à volta da mesma palavra, celebramos a ceia juntos apesar de sermos diferentes, o Espírito Santo desce para encher a igreja, capacitar a igreja para ser agente de transformação da sociedade e de transformação da nossa cidade. Mas nós iremos continuar aqui neste púlpito a denunciar o pecado. Denunciar o pecado, porque sem denúncia de pecado não haverá arrependimento. E sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento e sem quebrantamento não há avivamento. Então recuperemos estes valores, igreja. Pregamos a Cristo acima de todas as coisas. Cantamos a Cristo, cantamos sobre Cristo, adoramos, exaltamos o nome de Cristo, vivemos para Cristo e ficamos firmes na sua doutrina, na comunhão, na ceia do Senhor, na oração, com reverência e temor, sabendo que os seus olhos estão desde o primeiro momento em que nós acordamos, até o momento mesmo em que estamos a dormir, Ele está lá. Esta noite eu tive um sonho perturbador. Não sei se é profético do que irá acontecer nos próximos tempos, o Senhor me está a preparar para um novo embate, não sei. Mas quando eu me levantei, eu tive que ir logo para o quarto do meu filho, que agora está livre, para dobrar os joelhos e estar aos pés do Senhor. E dizer: Senhor, eu não sei, tu sabes que os embates têm sido grandes, mas o nosso compromisso é contigo. O nosso compromisso é contigo. Se tens que revelar mais coisas ocultas, continua, Senhor, a fazê-lo. Traz tudo o que esteja oculto a lume, Senhor. Mesmo que isto traga dor, desgaste físico, mas traz, Senhor. Porque nós queremos apresentar a Ti uma igreja santa, pura, imaculada, onde o Espírito Santo se move, onde nós sentimos a presença do Santo dos Santos e onde os milagres são resultado natural daquilo que o Senhor quer fazer no meio e através da sua igreja. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Aleluia. Olhemos para dentro de nós. Nesta manhã em que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, certamente ao vosso coração, sobre a necessidade de nós nos salvarmos desta geração perversa. Há muita gente que tem visto o seu casamento a ser destruído por causa da pornografia nos seus dispositivos móveis. Há muita gente que tem visto muita coisa ruim acontecer no seu lar por causa da murmuração que é semeada em grupos paralelos que existem. Há muita gente que está a brincar com coisas santas e tem que se arrepender nesta manhã, ou então poderá acontecer algo pior, e o pior é passar a eternidade longe da casa do Pai, da mesa do Pai. Mas hoje é tempo de arrependeres, de confessares e abandonares o teu pecado, de quebrantares diante do Senhor e pedir ao Senhor da igreja que purifique o teu coração, que sare o teu coração para que possa sarar a tua casa, o teu relacionamento, o teu casamento, seja qual for a circunstância. Deus quer operar. O inimigo tem tentado trazer perversidade aos teus olhos para que ele possa baixar o teu coração. O inimigo procura que a perversidade possa destruir a tua santidade.
santidade que tu um dia dedicaste ao Senhor. O inimigo tenta que tu troques a tua castidade para apenas teres um momento de prazer imediato. Mas o Senhor agora diz: dedica-te a mim e espera que eu te use para coisas grandes e sublimes. Não fiques com medo de que será o teu futuro, procurando nos braços de alguém que não tem o mesmo jugo, consolo e conforto. Não busques em jugo desigual a felicidade, porque o jugo desigual vai-te trazer tormento e dor. Nesta manhã arrepende-te de onde estás a cair e volta para o Senhor, que é pronto a perdoar. E mesmo que tenhas que pôr novamente em ordem a tua vida, e que tenhas que romper com relacionamentos que têm tirado e sugado a tua espiritualidade, nesta manhã o Senhor te chama para ires a Ele e para te curvares, para que Ele possa pegar no seu jugo de compromisso, e tu aceites voluntariamente esse jugo e diga: Jesus, eu quero caminhar lado a lado contigo. Eu não quero fazer o que os outros fazem. Eu não quero procurar consolo em braços que não são os teus braços, nem braços que tu enviaste ou que preparaste para mim. Mas eu quero, Senhor, nesta hora, encontrar o consolo nos teus braços de acolhimento, restauração e restituição. E nesta hora o Espírito Santo está a dizer: não importa o dia de ontem, importa agora este momento em que tu estás diante do Santo dos Santos, e tu te quebrantas diante dele e dizes: Senhor, eu não quero mais ser, Senhor, ó Pai, um fantoche na mão do inimigo. Eu não quero mais ser, Senhor, um joguete nas mãos de Satanás, mas eu quero ser usado para Ti, e por Ti, e para a glória do Teu Filho, Jesus Cristo. Nesta hora nós queremos orar por aqueles que se têm de arrepender e querem procurar no caminho difícil do arrependimento a restauração. Se o Espírito Santo contendeu contigo nesta manhã, não interessa qual foi, é só nós errarmos o alvo. Não interessa se foi um erro muito longe, a 10 metros de distância, ou foi apenas a 10 centímetros de distância. Mas se nós errarmos o alvo e te queres arrepender nesta manhã, vem à frente. O Senhor está aqui para perdoar, para restaurar e para te batizar no Espírito Santo, para uma nova caminhada em que a força vem dele. A força já não vem de ti, a força vem dele. E o